Boa noite. Que a paz do Senhor te envolva agora, onde quer que você esteja. Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo repouse sobre a sua casa, sobre a sua mente e sobre a sua alma. Que a presença de Jesus te envolva por completo. Que Ele vá à sua frente te guiando, que esteja atrás de você te protegendo, ao seu lado te sustentando e dentro de você te renovando. Neste momento santo nós declaramos: o sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre o Brasil. Que o poder do sangue de Cristo alcance o norte, o sul, o leste e o oeste da nossa nação. Que cada lar seja visitado com paz, proteção e restauração. Que a cobertura do céu seja estendida sobre os teus caminhos. E profetizamos com fé: o Deus que reverte situações já está agindo agora, mesmo que os seus olhos não vejam ainda. O Senhor está entrando na tua história para transformar o impossível. Ele está se movendo em silêncio, mas com precisão divina. Aquilo que parecia travado começa hoje a se destravar. Aquilo que estava morto começa hoje a respirar de novo. Deus é poderoso para agir onde ninguém mais pode tocar. Ele é o Deus que opera nas dimensões que os homens não alcançam. Ele transforma o que estava condenado. Ele renova o que estava desfeito. Ele cura o que parecia incurável. Por isso, nesta oração, declaramos: o Senhor está revertendo quadros difíceis agora, seja na saúde, no casamento, nas finanças ou nas emoções. Clamamos: toca, Senhor, essa pessoa que está orando comigo agora. Toca, Senhor, com o teu poder que cura, que liberta, que renova e que transforma. Derrama graça, derrama favor, derrama da tua glória sobre esta casa, sobre este coração cansado, sobre essa mente que precisa de alívio. Que toda dor emocional comece agora a ser tratada pelo bálsamo do teu espírito. Receba, nesse momento, a presença de Deus. Ela é real. Ela invade o ambiente. Ela envolve a sua vida como uma brisa suave. Ela te alcança agora porque o céu conhece o teu nome. As tuas lágrimas, as tuas orações silenciosas, as noites em que você não conseguiu dormir. E hoje o Senhor te diz: eu estou revertendo essa situação. Eu sou o Deus que age no impossível. Se você crê nessa palavra, escreva nos comentários: Deus pode. Apenas isso. Simples, direto, mas profético. Porque quando você declara com fé que Deus pode, você ativa o movimento do céu sobre a sua história. O milagre começa no posicionamento da fé. E você não está aqui por acaso. Deus te trouxe até este vídeo. Ele está no controle de tudo. Talvez você esteja enfrentando algo há muito tempo. Algo que ninguém entende. Um processo difícil. Uma fase silenciosa. Mas agora é hora de confiar. É hora de descansar em Deus. Ele já está trabalhando nos bastidores. Ele já está enviando anjos. Já está abrindo portas que ninguém pode fechar. Já está alinhando aquilo que você não pode ver. E se você está sendo abençoado por essa oração, já aproveita agora e curta nosso vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber as próximas orações. Compartilhe com alguém que precisa de esperança hoje. A sua fé move o coração de Deus. O seu clamor não é em vão. O seu posicionamento espiritual nesta noite será um divisor de águas na sua vida. Receba isso com fé. O céu está se movendo por você. Deus está agindo. E tudo aquilo que parecia sem saída começa agora a ser revertido. Em nome de Jesus, amém. Hoje o Senhor te convida a dar um passo de fé. Ele quer te tirar do lugar onde você está. Talvez sua vida espiritual, emocional ou até mesmo profissional esteja estagnada. Você sente que nada anda. O tempo passa e tudo parece parado. Mas há uma razão para isso. E hoje, através desta palavra, o Senhor quer te mostrar o caminho para o movimento, para o avanço, para a libertação.
Em Gênesis 12, Deus fala com Abraão e diz: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Essa foi uma palavra profética que rompeu com o comodismo e inaugurou um novo ciclo. Talvez seja isso que falta na sua vida hoje, ouvir a voz de Deus e obedecer, mesmo sem saber todos os detalhes. Abraão estava acomodado. Ele tinha estabilidade, estava cercado da sua família, trabalhava em um negócio familiar, vivia uma vida segura. Mas Deus não chamou Abraão para viver apenas o conforto. Deus o chamou para viver o propósito. E o propósito exige movimento. O propósito exige obediência. O propósito exige coragem para sair da zona de conforto. Talvez você esteja travado exatamente aí, esperando uma condição perfeita, esperando tudo se alinhar, esperando não sentir medo. Mas a verdade é que a fé não depende da ausência de medo. Ela exige decisão em meio à incerteza. Deus está te chamando hoje para se mover, para sair do que é conhecido e caminhar rumo ao que Ele preparou. Você sente que sua vida parou? Que as coisas não progridem mais? Que você olha para trás e percebe que o último ano foi igual ao anterior e o anterior igual ao outro? Isso não é normal. Isso é um alerta. O céu está te chamando a romper essa estagnação. Deus quer te dar direção. Mas para isso, você precisa ouvir a sua voz e se levantar. Quando deixamos de ouvir a Deus, passamos a depender apenas das nossas capacidades humanas, e elas têm limites. Por isso hoje, o Senhor te diz: filho, filha, me ouça. Eu tenho direção para a sua vida. Eu sei o caminho. Eu sei o tempo, eu sei o como. E quando você ouve a voz de Deus, você recebe um impulso sobrenatural que te coloca em movimento. E talvez o que te impede de se mover hoje não seja a falta de direção, mas sim a procrastinação disfarçada de prudência. Você já ouviu isso? Estou esperando o tempo certo, mas o tempo certo nunca chega. A pessoa espera e espera. E a vida passa, os anos correm e os propósitos ficam engavetados. E o que era para ser vivido agora se perde por medo e hesitação. Procrastinar é perder o hoje tentando antecipar um amanhã perfeito que nunca vem. É deixar de obedecer ao chamado de Deus por insegurança. E a consequência disso é pesada. Tempo perdido não volta. Um mês parado pode gerar um ano de atraso. Um ano de estagnação pode comprometer décadas do que Deus havia reservado para a sua história. Enquanto você espera que tudo esteja alinhado, você adia o propósito. E o propósito é o lugar onde está o seu crescimento, sua provisão, sua identidade. Fora dele, tudo enfraquece. Deus quer te tirar da espera passiva e te colocar em movimento ativo. A fé é dinâmica. A fé te faz agir. A fé transforma a intenção em decisão. Por isso, neste momento, pare um instante e reflita. O que Deus já falou com você que você ainda não colocou em prática? Qual passo você tem adiado por medo, por dúvida, por insegurança? Talvez você já tenha todas as confirmações. Já tenha ouvido a voz de Deus, mas ainda não se moveu. Hoje é dia de romper isso. Hoje é dia de obedecer. E se esta palavra está falando com você, não guarde só para si. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar, que precisa voltar a ouvir a voz de Deus, que precisa voltar a andar em direção ao propósito. Seja instrumento de Deus para movimentar alguém também. A fé é um caminho. A obediência é a chave e o propósito é o destino. Não permaneça parado quando Deus está dizendo: levanta e anda, porque Ele quer te mostrar uma terra nova, uma fase nova, uma colheita nova. Mas isso só será possível se você disser hoje: sim, Senhor, eu vou. Talvez você já tenha escutado muitas palavras proféticas, já participou de cultos poderosos, já ouviu tantas ministrações, tantas pregações, tantas promessas de Deus, mas mesmo assim sente que está parado. E sabe por quê?
Porque não basta ouvir, é preciso praticar. O que te faz sair do lugar não é a quantidade de revelações que você recebe, mas o quanto você aplica delas na sua vida. Há pessoas que consomem tudo. Estão em todas as lives, assistem a todos os vídeos, acompanham todos os pregadores, pegam um monte de anotações, sabem das promessas, das profecias, dos textos bíblicos, mas não agem, ficam estagnadas, acumulando conhecimento sem transformação. E isso, com o tempo, gera frustração espiritual. A Bíblia não diz o muito ouvir transforma. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que ouve e pratica. O que muda a nossa realidade é quando pegamos a palavra de Deus e colocamos em ação. Quando decidimos sair do raso da teoria e mergulhar na profundidade da obediência. É aí que os milagres acontecem. É nesse lugar que o sobrenatural se manifesta. Você já parou para pensar se esse não é o seu caso? Você já ouviu tudo o que precisava ouvir, já recebeu direção, já teve confirmação, mas ainda não se posicionou, ainda está travado, ainda está esperando o momento ideal. Mas o céu está dizendo, o momento ideal é agora. Deus quer que você saia da posição de espectador e entre em movimento. Que você não apenas continue assistindo, mas comece a agir. Que você transforme a revelação que recebeu em atitude de fé, em passos concretos, em obediência corajosa. Esse é o caminho da transformação. Há pessoas que têm diplomas, títulos, cargos, sabem muito sobre Deus, mas não vivem com Deus. Porque conhecimento sem prática é religiosidade. E Deus não nos chamou para sermos religiosos, mas para sermos filhos. Filhos que ouvem, confiam e obedecem. Filhos que andam na presença do Pai, mesmo quando não entendem tudo. É possível ter muitos recursos espirituais, palavras, promessas, dons, experiências, e mesmo assim viver frustrado, travado, sem fruto. Porque o que gera vida é o exercício da fé. É você pegar o que Deus falou e aplicar. É você deixar de apenas repetir verdades e começar a viver por elas. E esse processo exige coragem, exige decisão. Talvez o que esteja te paralisando hoje não seja a falta de fé, mas o medo de falhar, o medo de dar um passo e algo dar errado. Mas lembre-se, Deus não chamou os perfeitos, Ele chamou os disponíveis. O Senhor se move quando você se move. Ele honra quando você se posiciona. Ele completa quando você começa. Você pode estar dizendo, mas eu já tentei e não consegui. E Deus te responde, tente de novo, mas agora em obediência. Não é na força do seu braço, é na dependência do Espírito. Ele te capacita, te direciona, te fortalece. Mas você precisa se levantar e dizer, chega de só ouvir, agora eu vou praticar o que o Senhor me ensinou. E se essa palavra está abrindo seus olhos, escreva nos comentários, eu vou praticar. Porque isso é um compromisso, uma declaração de que você não vai mais só acumular informações, mas vai viver experiências reais com Deus, que você vai se mover em fé, que vai obedecer, que vai dar o passo que está sendo exigido agora. A mudança que você espera não virá apenas com mais vídeos ou promessas, mas com atitude, com obediência e com passos concretos de fé. Deus está pronto para te surpreender, mas espera que você também esteja disposto a se mover, a viver o que Ele te prometeu. Por isso, declare com convicção, eu vou praticar. Diga com sua vida, com sua fé, com suas escolhas diárias, porque quem pratica a palavra, prospera, avança e experimenta o poder de Deus em movimento. Quantas vezes, por querer agradar a todos, você se sobrecarregou? Quantas vezes disse sim para aquilo que lá no fundo sabia que deveria ter recusado? A verdade é que nem todo pedido é uma missão, nem toda oportunidade é um propósito. E se você não aprender a dizer não,
vai acabar esgotado, cansado, distante de Deus e fora do seu centro espiritual. Isso já aconteceu comigo. Por muito tempo, sempre que alguém me procurava, eu tentava atender. É só 5 minutinhos, me diziam. E eu dizia sim, mas os 5 minutos viravam meia hora, 1 hora, 2. E quando percebi, minha energia estava esgotada, minha mente confusa, meu tempo com Deus sacrificado. E tudo isso em nome de uma boa intenção. Entenda isso. Quem vive dizendo sim para todo mundo, uma hora acaba dizendo não para Deus, porque o excesso de compromissos rouba o tempo da intimidade. E não existe unção sem presença. Não existe direção sem oração. Você precisa proteger o seu tempo com Deus, com toda a sua força, porque é nele que você se alinha, se fortalece, se enche de sabedoria. Às vezes, estamos tão ocupados tentando ajudar todo mundo que não percebemos o quanto estamos nos abandonando. Não temos tempo para ler a Bíblia, não temos tempo para orar com calma, não temos tempo para ouvir a voz de Deus. E isso, pouco a pouco, vai nos esvaziando por dentro, até que um dia percebemos, estamos servindo a todos, menos ao Senhor. Não se trata de egoísmo, trata-se de prioridade espiritual. O seu propósito exige que você esteja bem, e estar bem exige dizer não quando for necessário. Quando você está espiritualmente fraco, emocionalmente cansado e fisicamente exausto, até o seu dom perde força. Você fala, mas não impacta. Canta, mas não toca. Age, mas não frutifica. Você foi chamado para ser bênção, mas não é responsável por carregar o mundo nas costas. Há momentos em que a melhor forma de ajudar alguém é indicando o caminho e não carregando a pessoa. Há tempos em que é melhor orar por alguém à distância do que tentar resolver tudo com as próprias mãos. Porque você também é um vaso que precisa ser cheio. Se você não reservar tempo para renovar sua mente, seu corpo e seu espírito, você estará sempre servindo aos outros com o que te sobra, e nunca com o seu melhor. Jesus mesmo, com toda a sua missão divina, se retirava para orar. Ele se afastava da multidão. Ele cuidava da intimidade com o Pai, porque ele sabia que só é possível dar quando primeiro se recebe. Talvez hoje você esteja esgotado, não por falta de fé, mas por excesso de exposição, por não saber impor limites, por ter medo de decepcionar os outros. Mas escute, não tenha medo de dizer não quando for necessário. Dizer não para as pessoas, às vezes, é dizer sim para Deus. É preservar a sua saúde, a sua paz, o seu chamado. Se essa palavra está tocando o seu coração, escreva nos comentários: vou aprender a dizer não. Isso não é frieza. Isso é maturidade espiritual. É reconhecer que você não pode estar disponível para tudo e todos, mas pode estar inteiro para aquilo que Deus te chamou. E é nisso que sua força será multiplicada. Você precisa de tempo para descansar, para ouvir Deus com clareza, para se fortalecer emocionalmente. Precisa de tempo para se preparar para o que está por vir. Isso só será possível se você começar a administrar sua agenda espiritual com seriedade. Tempo com Deus não é luxo, é necessidade vital. Há coisas que só se resolvem no secreto, e você só entra no secreto quando fecha a porta do excesso. Quando silencia o barulho das pressões externas, quando escolhe priorizar o que é eterno em vez do que é urgente. A sua intimidade com Deus precisa ser mais importante do que a sua reputação diante dos outros. Então, a partir de hoje, escolha agradar a todos ou agradar a Deus, porque você não pode fazer os dois ao mesmo tempo. Decida com sabedoria quem vai ocupar sua agenda. Decida com coragem a quem você vai dizer sim. E, acima de tudo, que o seu primeiro sim continue sendo para o Senhor. Esse sim vale tudo. Você quer sair do lugar, quer romper ciclos, quer viver um novo tempo? Então entenda, não existe avanço sem oração.
O secreto não é opcional, é essencial. Ele não é uma parte qualquer da sua vida espiritual. Ele é o centro, o lugar onde Deus fala, onde a alma se alinha, onde as forças são renovadas. E muitas vezes é justamente isso que temos negligenciado. É no secreto que as promessas são liberadas, que as guerras são vencidas, que as decisões são alinhadas. Não há como se mover na direção certa sem intimidade com o Pai. Não há como vencer batalhas espirituais apenas com força emocional. É a oração que nos capacita, que nos liberta, que nos guia. E quando você não ora, tudo começa a travar. Há pessoas que estão cansadas, sobrecarregadas, desanimadas, não porque estão fazendo algo errado, mas porque deixaram de fazer o que é essencial: buscar a presença de Deus. A correria da vida roubou o tempo da oração. Os problemas tomaram o lugar da adoração. E pouco a pouco o coração foi ficando seco, frio, sem força, mas o Espírito Santo está te chamando de volta hoje, de volta ao lugar secreto, de volta ao lugar onde o céu toca a terra, onde a tua alma encontra refrigério, onde a tua visão é restaurada. É ali, a sós com Deus, que você será curado da ansiedade, da dúvida, do medo, do cansaço. É ali que você será fortalecido para continuar. E talvez você diga: mas eu não tenho tempo. Mas a verdade é que o que não priorizamos, perdemos. O tempo com Deus não aparece por acaso. Ele é separado por decisão. Você precisa lutar por ele. Você precisa construir esse espaço, nem que seja poucos minutos no início do dia, nem que seja um momento antes de dormir, mas comece, volte, insista, porque a oração não muda só o que está fora. Ela muda o que está dentro, ela muda você. E quando você muda, tudo ao redor começa a se alinhar. Deus quer te encher novamente. Ele quer restaurar o seu fogo interior. Ele quer reacender a sua paixão. Mas isso só acontece quando você se rende, se cala, se entrega diante dele. A estagnação espiritual começa na negligência do secreto. Quando você para de buscar, você para de crescer. Quando você se distancia da presença, você perde sensibilidade, perde discernimento, perde força. Por isso hoje o Senhor está dizendo: volta, eu estou te esperando. Há uma mesa posta, há um lugar reservado. Só falta você. Escreva nos comentários agora: eu volto ao secreto. Declare isso com fé, com reverência, com sede. Porque essa volta muda tudo. Essa reconexão com o Pai vai destravar caminhos, vai restaurar propósitos, vai curar suas feridas mais profundas. Deus está pronto, o céu está aberto, o convite foi feito. Agora é com você. Pare por um instante tudo o que está fazendo. Silencie a alma. Feche os olhos. Diga: Pai, estou aqui. Não precisa de palavras bonitas, precisa de sinceridade. Deus responde a corações quebrantados. Deus ouve o sussurro da alma. E mesmo que você esteja fraco, sem forças, Ele virá ao seu encontro. Ele sempre vem. Você não precisa mais fingir que está tudo bem. Pode chorar, pode desabafar, pode abrir o coração. Deus não se escandaliza com a sua dor. Ele cura, Ele abraça, Ele sustenta. E nesse tempo de oração, Ele vai te dar respostas, vai trazer consolo, vai renovar as tuas forças, vai devolver o brilho dos teus olhos e o ânimo da tua alma. E a partir do secreto, tudo começa a mudar. Você volta a sonhar, volta a crer, volta a se levantar. Porque quem prioriza o secreto recebe direção do céu. E com direção você não perde tempo. Com direção você rompe limites. Com direção você prospera. Por isso, volte para esse lugar. Volte hoje. O céu está esperando por você. Agora que você já se rendeu ao secreto, que seu coração está sensível à voz de Deus, vamos declarar juntos a palavra mais poderosa da noite, o Salmo 91. Ele é um escudo espiritual, uma promessa viva,
uma cobertura que nos protege quando tudo parece perigoso. Feche os olhos, se possível, e receba cada verso como um decreto profético sobre sua casa e sua vida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Porque fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a serpente, calcarás aos pés o leão forte e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Com longura de dias o fartarei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Que essa palavra se cumpra em sua vida, em cada detalhe, em cada área. Agora, vamos orar com fé e autoridade, crendo que Deus está revertendo situações agora mesmo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, oramos nesta noite com fé e convicção. Declaramos que Tu és o Deus do impossível, o Deus que transforma cenários, que muda diagnósticos, que abre caminhos no meio do caos. Oramos para que cada pessoa que está agora acompanhando essa oração seja tocada pelo Teu poder. Reverte, Pai, a situação desse lar. Reverte a enfermidade, a crise financeira, a angústia na alma. Intervém nesse casamento, nessa empresa, nessa história familiar. Traz à existência aquilo que os olhos não veem, mas que o coração crê. Tu tens o poder de mudar o rumo de qualquer vida. Oramos por aqueles que estão no limite, emocional, físico, espiritual. Oramos por quem não vê mais saída, por quem está prestes a desistir. Envia agora, Pai, o Teu alívio. Toca com a Tua graça. Envolve com o Teu amor. Que o Teu Espírito Santo console, fortaleça e renove essa pessoa por completo. Declaramos, em nome de Jesus, uma noite de paz. Que o cansaço vá embora. Que a opressão espiritual se quebre, que a ansiedade se dissolva, que a alma receba descanso e que o sono venha leve, tranquilo, restaurador. Que nesta madrugada o Senhor visite com sonhos proféticos, com direções claras, com cura interior. E também pedimos, perdoa os nossos pecados. Lava-nos com o sangue de Jesus. Cobre a nossa casa, guarda os nossos familiares. Cerca-nos com os Teus anjos, que nenhuma seta maligna tenha poder contra os Teus filhos. Que cada ambiente seja purificado pela Tua presença, que a Tua luz brilhe em cada canto. Pai, restaura a esperança, reacende a fé, fortalece a caminhada, ajuda-nos a praticar tudo o que ouvimos aqui, que a partir desta oração algo comece a se mover nos bastidores. Que aquilo que parecia perdido volte à vida, que aquilo que estava travado comece a fluir, porque o Senhor é o Deus que reverte situações. E se essa oração falou com você, deixe o seu amém nos comentários, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Não deixe de compartilhar com o maior número possível de pessoas. Seja um semeador da palavra. Deus pode usar você para mudar a noite de alguém. Nos vemos amanhã, se Deus quiser, com mais uma oração poderosa. Que Deus te abençoe, te guarde, te prospere e te cubra com o manto da paz.
Durma em paz, porque o Deus que reverte situações já está agindo. Em nome de Jesus, amém.